Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agora Play, o nosso podcast aqui do Agora Tech Park. Hoje a gente vai trocar uma ideia com mais uma empresa residente nossa aqui. Estamos aqui com o Flávio da BMA Sistemas. Flávio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Flávio é CEO da BMA Sistemas. Também estamos com o Fabiano, nosso diretor executivo. Então, a ideia hoje é explorar um pouco mais o que vocês fazem, conhecer um pouco mais da empresa, né? Então, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, né? Essa oportunidade de a gente estar falando um pouco aqui da BMA, principalmente aqui no Hub, né? Ali, nesse parque aqui que tem tantas empresas e essa dificuldade, às vezes, de um saber o que o outro faz, Exatamente. conhecer os produtos de cada um Isso. aqui, né? A BMA Sistemas, ela já atua há 36 anos no mercado, tá? Olha. Eu trabalho com tecnologia há mais de 40 anos, tá? A gente trabalhava em uma determinada empresa e saímos para constituir a BMA, aquela coisa de empreendedor, né? Ter a sua Legal. empresa, né? E naquela época era eu e o Joni, tá? Que fundamos a BMA Sistemas, tanto que é Becker e Maia. Eu ia perguntar da origem do BMA. Isso, é Becker e Maia Assessoria. E naquela época se falava muito de assessoria, né? Sim. Consultoria, aquelas coisas assim, não era muito, né? Aham. Agora o pessoal dá uma assessoria aqui, né? E a BMA, ela veio com o intuito aí de resolver problemas do RH, tá? Então, os riscos trabalhistas, né? Questão de segurança, questão de tratamento de horas extras, né? E, acima de tudo, né? Qualidade na informação, né? Garantia, né? De que aquelas informações ali são confiáveis. Então, Uhum. nosso propósito sempre foi esse, tá? Resolver essas questões dentro do RH. E mesmo hoje ainda a gente vê muitas empresas utilizando planilhas, né, para fazer Sim. composição de informações, aqueles problemas às vezes de integração com outros sistemas, né? E aí que a BMA entra, tá? Buscando, né, resolver essas questões, agilizando, né, esses processos, né, para dar maior segurança, né, e confiabilidade nos dados que as empresas manipulam. E ainda mais é que a gente está falando de pessoas, né? Uhum. Então, hoje, né, assim, esse cenário mudou muito, né? O tratamento do RH com relação às pessoas dentro da Falando de empresa. 3 décadas, né, Flávio? Até a questão trabalhista, legislações, o comportamento dos profissionais, tem muita coisa que vocês atravessaram aí nessa jornada, né? Justamente. Aí mostra, né, nesses 36 anos aí, como foi a nossa resiliência. Perfeitamente. Tanto na questão, né, de legislação, né? A gente veio numa época lá que era coisa, praticamente era tudo manual. As RAIs, aquelas entregas de DIF, eram Uhum. todas manuais. A gente pegou isso aí, passamos aí para sistemas, Uhum. aí começava-se a impressão daquilo ali, né? Uhum. E depois veio aquela era digital, que eles começaram a fazer as entregas por meio de disquetes e tal, né? E a BMA foi uma das pioneiras, né? A entregar aí Disquete, as... aliás, vamos explicar o que que é disquete, porque, É Flávio, verdade, hein? tem gente que não sabe o que é disquete. Não sabe o que é disquete, né? Para Ah, quem não sabe o que é disquete, era um hard disk, um pequeno. Você explica porque eu não sou isso. da área, né? Na Mas verdade, é um HD, tá? Foi um dos primeiros HDs, vamos dizer assim, né? É onde a gente armazenava as informações. Era num disco, um né? disco, né, pequenininho. Pequenininho, tal, ali, né? Frágil, que tinha que ser muito, muito cuidado, né? Porque aqui, principalmente aqui em Joinville, né? Tempo úmido, aquelas coisas, então criava-se muito bolor, né? E você acabava perdendo as informações. E a capacidade bem reduzida também, né? Reduzida. É. Hoje, a gente falava naquela época em 10 mega. E olha lá ainda, entende? E Então eram para coisas assim que realmente, para gente que conviveu e viu que é armazenagem hoje, quando a gente fala em giga, Sim. tá? É fora de série, para entende? quem nunca viu, né, o símbolo que a maioria dos sistemas usam para salvar, né, Salvar. que é o É, símbolo de salvar. Esta que agora me surgiu uma ideia, a gente poderia ter meio que um museu de tecnologia aqui, colocar em exposição legal. um disquete, tinha aquele outro maiorzão, assim, Tem antes de ainda 8 polegadas, de né? 8 polegadas, E depois um 5 polegadas, disquetezinho menor, né? 5, né? E depois Isso, vieram Menor, né? outros. Eu lembro da primeira máquina digital, quando estava iniciando a minha carreira profissional, que ela ia com disquete, uma máquina de fotográfica digital. Cara, acho que cabia 3 fotos só no disquete. Aí tinha que ir lá no setor, lá na fábrica, tirar foto, correr Ver. para fazer o download no computador para liberar espaço para tirar mais fotos. É, Então a gente pegou todo esse período, essas transformações que houveram transformações, né? na tecnologia, né? E aí acho que mostra quanta resiliência tem a BMA, né? Em se adaptar também com as questões de tecnologia. Vai A evoluindo, né? gente veio do DOS, né? Depois veio Uhum. para o Windows,
E dali foi, né? Aí veio a questão web, né? Internet, os primeiros sistemas web, então, tudo isso aí a gente passou, né? E hoje a gente vive esse cenário, né? Inteligência Agora é IA. artificial, né? Hoje registrar ponto é tudo via aplicativo, algo que eu acho assim que até virou um commodity, né? Porque hoje o que você vê hoje de sistemas de ponto na internet, né? Abre Instagram, aquelas coisas assim, aquilo virou um commodity, porque é muito bonito, é muito fácil você registrar um ponto, tá? A questão toda pega realmente na retaguarda, você processar essas Uhum. informações, tá? Processar, armazenar. Então, assim, hoje o pessoal olha muito aquilo ali, né? Poxa, mas e depois, a continuidade disso aí? As entregas, será que são feitas conforme se apresenta? Porque hoje você registrar assim um ponto, né? Das 8 às 18, então, isso é a coisa mais simples que tem. Agora, quando você começa a trabalhar com escalas de revezamento, aí que a coisa começa a pegar, começa a atender hospitais, E grande volume indústrias, de grande funcionários, às volume de vezes, né? funcionários, entende? Então, ali que a coisa pega. E é nisso aí que a BMA se propõe a atender. Mas vocês são exclusivos para RH ou essa é a especialização de vocês, mas vocês atendem outras áreas também? Não, nós somos hoje especialistas na parte de gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas. Folha de pagamento, ponto, e controle de acesso, Tá. tá? Que compõe tudo isso aí, né? Por que controle de acesso? Nós iniciamos com a folha de pagamento, depois veio todo o desenvolvimento do nosso sistema de ponto, e com isso veio a portaria 1510, que o que aconteceu com a portaria 1510? Ela não, você não tinha como coibir o funcionário de registrar o ponto. Ele ia tomar café, se ele quisesse registrar o ponto, ele registra. Não pode hoje proibir o cara de registrar o ponto. Entende? Criar muralhas, vamos dizer assim, tem que deixar o cara, né, registrar o ponto lá e fim de papo. Daí você vai processar essas informações, depois você analisa o que você vai desconsiderar ou não. Só que isso fica tudo registrado. Então, bate o fiscal amanhã, ele vai ver por que desconsiderar essas marcações. Aí que começou a surgir a questão do controle de acesso. Porque daí o pessoal começou a deixar esses equipamentos em locais mais estratégicos para que ter acesso a ele tivesse que passar por uma catraca. Uhum. E ali você pode criar um bloqueio. Então, daí que surgiu, em 2014, né, nossa solução para controle de acesso. Legal. Ô, Flávio, como é que é a experiência de vocês aqui no Ágora? Porque vocês são uma das primeiras empresas aqui, não sei se é exatamente a primeira, mas Então, foi a primeira leva ali, né? Logo no início, isso, né? bem no início, Estamos em vias agora de completar 7 anos, 7 anos, então né? vocês estão desde o início, né? Desde o início. Eu creio que, olha, eu vou arriscar dizer entre as 10 ou 15 Sim, empresas que a gente certeza estava entre as ali, 10. assim, Uhum. tranquilamente, tá? E digo para ti assim, o que a gente vê assim é uma evolução, principalmente assim no último ano, assim, né? Que a gente vê assim, né? A participação do pessoal, aqueles grupos do WhatsApp e o que vocês promovem aqui, né? Não são alguns eventos, são muitos eventos que vocês Uhum. propõem aqui, tá? Então eu vejo assim que houve uma evolução assim, principalmente do último ano para cá, assim, muito atrativo assim para a BMA, para todos aqui dentro, né? Então você olha assim essa comunidade aqui e você vê assim, né, que o pessoal está preocupado realmente, né, em proporcionar coisas boas aqui dentro, né? Legal, legal. Esse é o nosso propósito, é até um dos motivos da gente estar aqui, Uhum. é justamente oportunizar, né, dar voz a vocês, nossos clientes, por assim Uhum. dizer, nossos empresas residentes aqui, porque é muito comum, a gente constatou isso, né? Tem empresas que estão aqui já há anos, no teu caso 7 anos, mas 5, 6 anos, e não se conhece, Justamente. né? Tivemos recentemente um episódio aí de uma situação de uma empresa aqui instalada que contratou um prestador de serviço de São Paulo, que tinha aqui dentro, o vizinho, né, do outro prédio aqui, a solução ideal e a empresa não sabia que tinha solução aqui dentro. Então, estamos falhando muito na Bastante. comunicação, a gente pensa, né? E um dos propósitos dessa temporada é justamente oportunizar que as empresas também se conheçam, a gente entender um pouco mais do negócio. Eu não tinha essa clareza, né, do setor aí de RH. Deixa eu aproveitar e fazer um intervalo aqui. A gente está, um cafezinho. Aqui, Fresquinho. Flávio, esse café fresquinho é do nosso patrocinador Terra Natal, que é um café espetacular. Então, quem não conhece ainda, né, aqui no Ágora Uni tem uma unidade aqui, a base da Terra Natal.
café especial aqui. Somos clientes assíduos da Terra Natal. Fica o convite aí para vir tomar um cafezinho, marcar uma reunião, super aberto, hein? Quase dá pra sentir o cheiro em casa, né, no episódio. Café Terra Natal é. Mas assim, a gente nota assim uma melhora grande assim, né, dos tempos para cá. Isso é importante, entende? A gente tem que se sentir bem aqui, né? Uhum. E justamente por ser um núcleo, né, assim, né, de empresas, principalmente envolvidas com tecnologia, é a importância de saber o que cada um faz. Perfeito. Então, isso que vocês estão fazendo, proporcionando isso aí, isso é fundamental. Legal. Que um ecossistema é feito de trocas, né? Então, as pessoas têm que se conhecer para gerar essas trocas, essas sinergias no dia a dia, né? Exatamente. Hoje, Flávio, o que que é o maior gargalo de vocês? Pensando em crescimento, quais são as maiores dores, assim, o que está incomodando vocês? Hoje, eu acredito que não é só nós, tá? Acho que a maioria das empresas hoje é a questão da contratação, né? Profissional, qualificado, né? Essa tal da geração X, Y, que tem tudo, Z, beta. rapaz, é complicado, entende? Mas não impossível. Mas eu digo assim, você conseguir manter o profissional hoje, contratar e manter, ali que está a dificuldade. Que hoje vem muitas propostas, né? Muitas coisas assim que eu vejo, assim, próprio LinkedIn, assim, com coisas assim que eu digo, cara, impressionante, entende? Assim, como, né? O pessoal vem e tem aquele assédio. Até da gente, às vezes, tu olha lá, os caras surgem coisas lá, tá interessado, não tá? Eu digo, cara. Às vezes, quando você confirma alguém para ir no LinkedIn, tu vai olhar assim o perfil do cara, pô, acho que vou deixar de fora. Mas eu acho que assim, para premiar hoje, tá? A questão do crescimento justamente é a contratação, tá? Da mão de obra. Então, assim, você contratar pessoas comprometidas, tá? Justamente com que venha fechar com os nossos valores, esse é o maior desafio nosso. Então, a gente procura frequentemente estar fazendo one-to-one lá com os funcionários, né? Porque, cara, a gente tem que estar muito próximo deles, tá? E é isso que a gente está trabalhando bastante, tá? Próximo dos funcionários e principalmente dos nossos clientes, né? Essa proximidade. Uhum. E hoje, como você citou, né, antes ali, a questão do IA. Hoje a gente vê muita coisa ainda, né, robotizada, tá? E um dos diferenciais da BMA justamente é esse, tá? Nosso atendimento hoje ainda é tudo humanizado. Então, pessoa, acessa o nosso chat, tá? Vai conversar com alguém ali e vai conversar com um especialista, né? Que conhece realmente, né, dos produtos da BMA e sabe do que está falando com o cliente. E essa dificuldade de contratar pessoas assim, tá? Hoje eu devo ter um número, eu acho, cara, baixíssimo, tá? Eu tenho funcionários com 25 anos, com 20, Pô, legal. e Especialmente assim, na área de sim, tecnologia, a isso é tecnologia é impressionante, né? Mas por quê? Porque a gente procura também ficar muito próximo deles, entendeu? Eu posso dizer assim que a empresa hoje proporciona assim, tu ser assim, né? Sem ser clichê, sem nada, mas é uma família. legal. Então a gente assim procura participar muito assim do dia a dia das pessoas ali, né? E mesmo pelo fato hoje da gente trabalhar de forma híbrida, mas é o contato diário com eles. Você precisa ter essa relação com a equipe, né? Perfeito. Bom, só uma curiosidade, porque eu passo muitas vezes ali e eu muitas vezes eu acabo não conseguindo olhar ali para dentro. Mas Uhum. quantas pessoas tem na equipe? Hoje lá nós estamos com 25 funcionários. A gente tem pessoal que trabalha também de forma híbrida, né? Uhum. E pessoal que também trabalha fora, né? Que Uhum. fazem são de outras cidades. Bacana. Perfeito. Você mencionou, Flávio, a questão, né, dificuldade em mão de obra, pessoas comprometidas, tu mencionou, e que estejam alinhadas aos valores, né? Então, tanto o comprometimento quanto valores não tem nada a ver com a área técnica, Não, né? Então, se eu entendi, o maior gargalo está na parte comportamental, é isso? justamente, tá? É, Porque por que que eu digo isso, tá? É que independentemente do que você for fazer, a partir do momento que você assume uma tarefa, cara, você tem que ter sangue no olho lá para pegar e lá fazer, entende? responsabilidade. Responsabilidade, tá? Por quê? Porque outras pessoas dependem daquilo ali, entende? Perfeito. Então, começa desde o cliente. Você assume alguma coisa com o cliente, mas antes de você firmar alguma coisa, você firma com o teu pessoal. Tá? Então, tu tem que ter responsabilidade. Não basta ser, né, um expert em código.
né? O cara tem que ter também o comportamento, né, de responsabilidade. Perfeito, perfeito. Essa queixa ela é recorrente, tá, Flávio? É, É né? como tu falou, né? Não é exclusividade de vocês, né? Não, E, e aí até, assim, pensando no público, né, que está nos ouvindo, provavelmente jovens, estudantes, alguém que de repente até queira entrar numa empresa de tecnologia, né? Que dicas que tu recomenda, assim, né? Porque o conhecimento técnico está mais fácil de adquirir, né? Hoje, justamente. especialmente com, não é nem Google, né? Com inteligência artificial, com acesso irrestrito ao conhecimento, né? A parte Uhum. técnica, você mesmo deve ter. Eu digo assim, vou até mencionar da parte técnica, tá? Antigamente, sim, você trabalhava muito em cima de lógica, que o cara conseguia, né, resolver algum problema rapidamente, o tempo que ele levava, e tal, né? E hoje eu digo assim, você tem que ter conhecimento da ferramenta, Uhum. tá? Aliado ao IA. Tá? O IA, isso, a gente ouve direto aí, né? Uma preocupação do pessoal com o IA no dia a dia dos profissionais da empresa. Mas o IA, cara, ele veio para te ajudar. É ferramenta, Usa né? ele como uma ferramenta. Bate papo com ele lá, conversa de igual para igual, que eu quero isso, isso, isso. Ele tem que trabalhar. Agora, o mais importante que isso é que quando ele te entregue, cara, tu tenha conhecimento do Isso. código, o que ele está entregando, entende? Porque a gente trabalha com IA Saber pedir e e saber saber analisar o resultado, analisar, né? entende? Porque a gente trabalha com isso ali, o nosso pessoal de desenvolvimento, cada um tem uma assinatura, e, cara, eu digo para eles, não basta pedir, tem que saber Uhum. aqui analisar para não dar Perfeito. problema. Então, esse, assim, é um diferencial, né? Hoje você conseguir ter esse conhecimento técnico aliado ao IA. Outra coisa fundamental, tá? Se comunicar, tá? Acho que principalmente na área de desenvolvimento, assim, você pega assim o pessoal meio introspectivo, assim, Uhum. né? Pessoal mais sério, mais quieto, tal, né? E ali às vezes eu tenho às vezes uma dificuldade de conversar com esse pessoal que eles ficam, né? Porque até tu pegar o jeito dele e tal, né? Então assim, eu creio que a comunicação, o trabalhar em equipe é fundamental, né? Para um profissional hoje que ele quer ser dev, seja back-end, full stack, front-end, o que for. Mas a comunicação, né? O cara articulado, isso faz Perfeito. muita diferença, tá? Por quê? Porque ele traz, assim, confiabilidade na hora que você vai fazer uma entrevista, tá? Você não, né? Porque eu acho que quem muito se justifica, Uhum. pouco faz, entende? Uhum. E Uhum. tem pessoas que, com duas, três palavras, já conseguem expressar tudo aquilo que elas são. Então, assim, a comunicação, tá? O trabalhar em equipe, para mim, é o fundamental hoje, Eu tá? acho que ainda mais em empresa híbrida que tu também tem que ter não só a comunicação de como tu fala, mas Isso. também a comunicação de como tu trabalha em equipe de maneira Uhum. síncrona, né? Uhum. Isso Então, também isso é bastante importante, entende? Porque quando você consegue captar aquilo que o cara está querendo, tu consegue trabalhar com ele, É. entende? Então, é aquele tipo de coisa. E a gente sabe que a gente não vai conseguir isso de Uhum. todos, tá? E eu acho que ainda assim, eu acho que é do líder, né? A maior responsabilidade de saber trabalhar Uhum. com essa geração, tá? E assim, acho que é com todos também, né? Porque a gente está falando aqui já não vamos entrar em idade, né? Mas a gente passou desses 36 anos assim, e a gente começou e, cara, se tivesse que começar, Falou de 40 anos na área de tecnologia, já se antecipou aí. mas já se vão quase para 60 anos aí, trabalhando na área de Aí, ó. tecnologia, tá? E nesse tempo todo, assim, você aprende, também não gostava nem de atender telefone. Então, assim, cara, tudo isso você vai Sim, trabalhando, né? sim. Só que um detalhe, tu tem que querer, né? Isso que é importante. Tá? E tem pessoas que às vezes Estar querem aberto a se desenvolver, se né? desenvolver, tá? É, isso que é o fundamental, você tem que estar aberto para essas coisas, né? Tem coisas que você é muito bom e tem coisas que você tem que trabalhar, tem que melhorar, né? Uhum. E assim vai desde a da escola, tudo, né? Tem coisas que você se identifica mais, né? Uhum. E aquilo que às vezes tu não sabe, tu vai ter que melhorar. Sim. Ó, a dica aqui, então, ó, responsabilidade, porque no fim do dia que tu falou aqui são soft skills, né? Que é um É, nome bonito bonito para esses comportamentos e comportamento. valores, né? Que Uhum. tu mencionou. Então, responsabilidade, comunicação, trabalho em equipe, né? São Isso aí, três pontos fundamentais que tu fundamentais. levantou aí, né? Uhum. Legal. E não é exatamente o nosso tema, mas eu vi que tu entende do assunto até pela área que vocês, né, atuam, que é gestão de pessoas, Uhum. recursos humanos, né? Então, eu imagino que tu tenhas bastante conhecimento disso. Essa questão geracional, né? Então, a gente tem uma nova geração entrando no mercado de trabalho. Uhum. Aqui no Ágora também transita bastante jovens, até pela universidade, né? Recém-formados, várias empresas
de tecnologia com gente jovem também. Uhum. E é sempre um ponto de discussão, né? A questão do perfil, né? Mudança de perfil. Não estou aqui fazendo julgamento de se é melhor ou pior, se é certo ou errado, nada de certo e errado, mas sim de diferente, né? Então, tranquilo a gente falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso é muito rico, né? Daí estou aprendendo aqui, Certo, quero né? aprender contigo, né? Ah, Prós e contras, digamos assim. O que a gente pode contar de pontos positivos dessa nova geração e o que a gente precisa trabalhar, quais são os gaps, o que precisa trabalhar nessa nova geração, hein? eu digo assim que essa nova geração, ela já nasceu com chip, né? Nasceu Sim, porque eles são muito antenados, entende? Assim, eles são muito abertos assim para aprender novas tecnologias, eles têm muita facilidade, agilidade, né? agilidade, né? Então, assim, isso é um ponto muito positivo, tá? Então, assim, essas questões assim que eu vejo, eu tenho ali na empresa, eu estou assim, com uns três aqui, devem estar na faixa dos 22, 23 anos, assim. Então, tu percebe já neles, assim, a facilidade que eles têm, né? Para pegar, assim, alguma coisa, né? Puxa, precisamos fazer isso aqui e tal, não dá para fazer. Ah, já sei como fazer. Então, assim, essa facilidade, tá? Uhum. Essa geração traz. Já vem com elas, tá? Aquela vontade de aprender, tá buscando sempre coisa nova, né? Um problema que eu vejo, às vezes, isso aí é que tudo que é novo é o bom, é a sensação, tá? E BMA, nesses 36 anos, aprendeu muito com isso, porque nós nascemos com o COBOL, vimos o Clipper, vimos o Delphi, né, muitas tecnologias, e se a gente assim, se atirasse a toda a tecnologia que surgisse na época, Cada onda. cada onda, cara, aí nós estávamos fadados aí a ficar para trás, tá? Então, assim, o que eu observo assim é aquela ansiedade de aprender coisas novas, entende? Mas assim, eles têm que saber filtrar, né, Uhum. aquilo que vai ser bom para a empresa, né? Porque hoje, por mais assim, né, que você empresa com 5 anos, por exemplo, tá? Ela já vai estar com uma tecnologia às vezes defasada para a época de 5 anos atrás. Só que aquilo é um legado que ela tem que manter. Certo? Eu não posso abrir mão do legado, simplesmente parar tudo, ei, Uhum. vou parar tudo agora e vamos partir para outra solução, né? Com essas novas tecnologias. Até porque o que é novo agora, amanhã deixou de ser novo, Uhum. Sim. entende? Então, esse cuidado aí que eu tenho, assim, com essa geração. Eles têm muita vontade de aprender coisas novas, entende? Importantíssimo, mas tem que saber filtrar o que pode ser aplicado dentro da empresa. Isso é importante, né? Tá? Não, eu sou dessa geração, né? Eu sei que vocês me deram 36 aí, né, no meio da conversa, né? Mas eu também acabo lidando um pouco, às vezes eu sou geração Z ou Millennium, porque eu acabo Uhum. sendo muitas vezes um pouco mais Millennium do que geração Z. Mas Aham. uma das coisas que eu acabei notando, e talvez na área de desenvolvimento isso acabe sendo até um pouco mais perceptível, é o pessoal querendo automatizar tudo sem antes saber resolver e gastar mais tempo automatizando do que fazendo o negócio da forma mais simples de fazer. Justamente, tá? E aquele tipo de coisa, você tem que entender que nem tudo dá para mudar do dia para a noite, tá? Então, eu digo assim, a gente tem que conhecer, Uhum. tá? Então, você vai, por exemplo, assim, num cliente, o cliente articula alguma coisa lá, isso, aquilo, tal, pô, isso aqui dá para nós resolver. Agora, o como, a gente vai ver lá na empresa, Uhum. entende? E aí, tu preparar os caras, ó, agora tem que ir atrás disso aqui, como é que nós vamos resolver isso aqui? Jogar esse desafio. E esse pessoal tem muita aderência para isso aqui, né? Buscar Sim. essas coisas. Vamos integrar. E hoje, vamos pegar as integrações com equipamentos, né? A IoT, para lá Sim. para a indústria 4.0. Uhum. Cara, então assim, tu já pensou na indústria 4.0 jogar tudo fora e começa tudo de novo? Né? Não surgiu isso aí agora, né? Temos que Até, usar o que tem. Uhum. até porque muita coisa é uma escada evolutiva, né? Não dá para sair simplesmente trocando, mas sim evoluindo, né, gradativamente, né? Não. E BMA tem essa característica pelo seguinte, tá? A gente quando, assim, se apresenta para clientes, que a gente mostra o que a gente tem, o que a gente faz, aquela coisa toda lá, a gente sempre tem aquela preocupação de saber o que o cliente tem, o que ele pode, né, ganhar com aquilo ali, porque muitas vezes não é só vender a solução, tá? Para atender uma determinada, eu quero controlar ponto, mas sabe, só controlar ponto é a principal dor dele. E aí tu começas a ver já que ele precisa de integração com um sistema tal, com integração com aquilo tal, né? E muitas vezes na hora de você
está lá ofertando, o cliente não tem um checklist do que ele quer, do que ele espera do voto. Nem o cliente sabe direito, né, Não. o que que... E aí, hoje, nosso pessoal já é preparado para isso, tá? Por quê? Porque a gente tem que ter os nossos diferenciais. Os nossos diferenciais justamente é isso, entende? Ir lá, apresentar alguma solução para ele. Não embasada em preço, mas embasada em valores. Tá? Perfeito. Então, assim, é buscar essas integrações e muitas vezes você tem que integrar com coisas ali, cara, que é do arco da velha. Entende? Então, tem que ter gente para fazer isso. Tem que ter gente para procurar, né? Tecnologia, putz, como é que nós vamos integrar isso aqui? Mas isso aqui é lá do arco da velha. Só fico, fala, não, mas vamos integrar, vamos integrar. Uhum. Então, essa geração ela é muito boa para isso, entende? Para buscar as coisas. Agora, tem que ter um pouco aqui, né, de saber trabalhar ela assim para não frustrar, entende? Aquele que se traz, aquele, puxa, olha aqui, assim, 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 tal, tá, né? E incentivar ao mesmo tempo, né? Mas saber filtrar ali para que, olha, para nós aqui, o que, que vai ajudar isso, né? Legal. Nesse momento, né? No momento agora aqui, isso não tem assim, uma oportunidade para isso, mas futuramente. Então, o conhecimento ele tem que haver, tá? Então, porque qualquer coisa que surja assim, tu pode não saber como é que funciona, mas tu sabe que existe. Uhum. E essa é a importância. Tanto, né, que assim, eu sempre fui muito envolvido assim, em desenvolver também gosto. Adoro isso aí, tá? E, cara, hoje eu estou naquela fase já que eu digo assim, eu tenho que apenas conhecer, saber que existe tecnologia. Então, hoje, assim, eu fico muito, né? Procurando, vendo, lendo artigos e tal, né? Para saber, pô, eu sei que existe, está aqui, né? Uhum. A hora que precisar usar, a gente já sabe, né? Show. E em termos de perfil de cliente, o que que é um perfil ideal de cliente para vocês? Tem algum nicho? Claro, em área de RH, mas Hum. é para qualquer empresa, todo tipo de empresa? Como é que é isso? Olha, Específico, né? hoje, assim, a BMA atua, assim, basicamente com empresas de médio a grande porte, Médio ou tá? grande porte. Mas não deixamos de atender empresas menores também, tá? O que que seria empresas menores, tá? Para nós, assim, porque como a gente trabalha com, basicamente, assim, nosso que é em cima de funcionários, vamos dizer assim, que a gente consegue, né? Então, assim, empresas com mais de 25 funcionários, que é o que a gente procura atender. Entendi. Entende? Tem empresas aí, a gente tem alguns cases, assim, na parte de acesso, atendemos Sodexo praticamente em todo o Brasil, tá? As Unimedes, cara, nós temos, assim, uma carteira muito grande de Unimedes, Legal. então na parte de controle de acesso, na parte de pontos, vai junto também. Então, são grandes players que a gente tem, né, na nossa carteira. E, assim, o tipo de cliente é aquele que realmente não está preocupado em resolver seus problemas do dia a dia do RH, tá? Classificar eles, hoje a gente atende qualquer empresa, né? Seja um hospital, uma indústria, uma lanchonete, o cara quiser lá, se ele tiver disposto a investir naquilo ali, a gente atende. Mas nosso público-alvo, assim, é de médias a grandes empresas. E a principal solução, quer dizer, o principal problema que vocês resolvem é esse controle e gestão do ponto. Do ponto, né, da folha em si, né? Da folha. Isso. A partir do ponto, faz o cálculo de folha Folha, e já tudo. entrega tudo pronto. Nossas soluções hoje, elas são na folha de pagamento, a parte de pagadoria, que a gente faz todo a parte de folha, tá? E a gente, com um ponto e o acesso, a gente atua em todo o território nacional. Tá? Ok. Então, assim, nossa solução de ponto, hoje são, cara, deve estar beirando quase umas 18 mil licenças hoje, hein, no Brasil aí, tá? De IBMA aí. E integrado, sim, a gente integra daí com as outras folhas de pagamento. É genuinamente joinvilense? Justamente. Que legal, cara. Tá? Vamos aí. Que case, né? Então, resumindo, quem está nos ouvindo aí, empresas com mais de 25 funcionários, digamos assim, daí para cima, Já, já pode adquirir a solução de vocês para fazer essa gestão aí de... justamente. Já fizemos toda a parte já da gestão pessoal deles. Tu Perfeito. lembra de algum nome aqui dentro do Perini? Não sei se tu pode comentar. Nós temos alguns nomes aqui, mas aí, Aham. E qual que é a visão de futuro? Sonho grande, para onde que a BMA vai? olha, hoje a gente está buscando aí, na verdade, crescimento, né, para poder encarar aí o 2026, 2027 e para frente aí, mas buscando empresas, né, fora aqui da nossa Uhum. região. A gente está procurando atuar mais em São Paulo, né, algumas empresas de lá. E hoje, com essa questão
dos aplicativos, né? Hoje dessa gestão de pessoas sendo mais digital, tá? A gente está investindo fortemente em aplicativos, né? Em soluções aí que Mobile. automatizem, né? Todo esse processo, tá? Então hoje a pessoa já fazer essa interação de aplicativo já com o RH, faz toda a comunicação, tem alguma dúvida, férias, né? Mandar os olerites, cara, é essa automação, é isso que a gente está buscando, né? Cada vez melhorar mais aí para daqui para frente, né? Excelente. E com uma curiosidade aqui, nunca houve prospecção, por exemplo, de uma Big comprar vocês, ou na estratégia nada disso? Olha, a gente trabalha, né? Procura manter a empresa, né? Sólida, né? Bem estável, né? E quem sabe, né? Se aparecer aí alguém que queira, né? Porque eu não sei, estou fazendo essa pergunta como curiosidade mesmo, porque eu entendo que vocês é um nicho, Uhum. né, que resolve muito bem uma dor dentro de um outro guarda-chuva que muitas vezes tem, né, empresas que têm soluções mais completas que caberia muito bem encaixar. Não sei se estou falando uma besteira, mas eu imagino que Eu digo para ti assim, a gente concorre com algumas empresas aqui, né, de Blumenau, que são tidas como líderes aí se no mercado, né? E só que existe um gap muito grande dos clientes que eles atendem, né, para os que nós atendemos. certo. Então, quem sabe, né? Ah, Mas a ideia entendi. assim nunca foi assim vender, né? Foi Não é o realmente propósito, não é né? o Assim, propósito, não é o propósito nosso é continuidade da BMA. perfeito. Entendi. Legal, legal. Excelente. Ficou bem claro, né? O que Sim. é. Para a gente ir encerrando, Flávio, em relação à experiência de vocês aqui no Ágora, né, nesses anos todos, que dicas que você poderia deixar para quem está nos ouvindo, digamos assim, para novas empresas que eventualmente venham para cá, né? Que dicas, recomendações de como explorar melhor esse espaço, como usufruir melhor desse ecossistema? O que que tu gostaria de deixar de recado para essa galera? Bom, acho que o principal recado assim é você aparecer aqui, né? Então, assim, tá mais presente em todos os Boa. eventos, tá? Isso é importantíssimo, né? E, cara, não tem muito assim o que dar de dica, porque você vem para cá, você pega uma sala dessa aqui, você já está ambientado, você já tem todo o ecossistema já pronto, né? Uhum. Então, assim, o que eu digo assim é realmente participar mais, né? Uhum. Das atividades aqui do Agro. Isso aí é muito importante, tá? O BMA agora, dos tempos para cá, tem procurado participar aí. E, claro, tem que ter uma solução também, né? Bacana, né? Sim, E tendo sim. ela, e divulga, né? Faz a coisa acontecer aqui. E eu acredito que vocês, né, também deveriam ter assim um espaço agro onde que a gente possa publicar, né? O cara precisa de alguma coisa, poxa, vou procurar aqui no Procura ali. Agroalimento um link, enfim, algum local onde que a gente possa se identificar, ver lá, até às Perfeito, vezes ter perfeito. uma comunicação direta já Sim. com a empresa, né? Tá aí, Uma ó. coisa nesse Aí, ó. sentido aí fica legal, tá? Dá um spoiler aqui, a tua provocação ela é muito pertinente e oportuna. A gente está, nesse momento, num processo de revisão completa do nosso site, Uhum. que vai prever essa divulgação das empresas, já direcionando para o site, para os contatos de cada empresa. E estamos estruturando uma plataforma de comunidade também, que ali vai poder ter a interação Uhum. entre as empresas. A gente está chamando meio que de Ágora Club, que vai ser meio não, vai ser uma comunidade, né? Então, esse ponto que tu levantou, ele realmente faz muito sentido. A gente está trabalhando nisso, Não, né? legal. Para a gente aqui tem sido muito bom, né? E aquilo que eu comentei contigo ali no início, né? Acho que estava até em off, né? É, nós tivemos alguns eventos aqui, e o último que a gente teve aqui no Ruff ali, cara, foi sensacional. E o pessoal realmente, né? Parceiros e clientes nossos, quando chegam aqui, os caras ficam encantados, né? Com a estrutura, né? Todo o ecossistema aqui, esse verde que tem Uhum. aqui. Então, isso assim impressiona as pessoas, tá? Deixa as pessoas, acho que um pouco mais leve, né? Uhum. Mais solto aqui. O ambiente ajuda um pouco, né? Ajuda bastante, tá? Inclusive, até o pessoal da empresa mesmo, se o cara fala assim, pô, cara, aqui a gente fica leve, parece, vem aqui Que legal. tranquilo, não tem aquela, né? Porque cara, tá muito bem,
localizado aqui, né? Sim. Então, isso que é bacana, entendeu? Você vê Show. que final de semana você tem uma quadra para jogar um basquete, né? Agora Pádua, né? Ah, cara, então assim, É, né? Quer dar uma caminhada aqui, você tem é. alguns quilômetros para caminhar. Então, isso aqui realmente é fora de série, tá? Legal, legal. Excelente. Perfeito. É, Queria agradecer por ter aceito o nosso convite, compartilhar um pouco, né, da história da BMA, Legal. o que vocês isso. fazem. Eu que agradeço, né, essa É. oportunidade aí. E depois Né? no link do episódio aqui a gente coloca também os canais de vocês, Isso. o site, e-mail, redes sociais, etc, né? Legal, legal. Agradeço a oportunidade e BMA sempre está à disposição aí para o que a gente puder contribuir com vocês. Tenho certeza que a gente estará aqui sempre presente. Legal. Perfeito. Antes da gente Antes de encerrar, né, encerrar, temos aí também mais presentinho um aqui. parceiro, né? Opa, Nós temos dois patrocinadores ou parceiros aqui do Agora Play, que são, né, o Terra Natal, nosso café aqui, e também a One to One, com um kitzinho aí, que é a nossa, o mercado autônomo, né? Startup é essa que nasceu aqui no Agora, prototipou aqui e está nos ajudando aqui também com esse brinde. certinho. Legal. Agradeço, tá? Beleza. Obrigado. É isso? É isso. Show. Fechou. Obrigado, Beleza? Flávio. Obrigado, pessoal. Nos vemos em breve aí. Se Deus quiser. Valeu. Valeu.